Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio.
empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos
a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo?
Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes.
Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita,
porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo
e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15.
Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio.
Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a
a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo?
Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes.
Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita,
porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é
sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15.
Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio.
empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos
a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo?
Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes.
Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita,
porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é
sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus. Salmo 15. Questionamento de Davi. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no seu templo? Quem podes viver no teu monte santo? Só tem esse direito quem vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro em tudo o que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, porém trata com respeito e muito amor aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre tudo aquilo que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha de pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro e entrará no reino dos céus.